a função de um juiz, Leda, seja da Suprema Corte, seja um juiz de uma comarca pequenininha, é aplicar a lei, é aplicar o direito. Ainda que ele não concorde com o que está escrito na lei, mas não é a função de um juiz mudar a lei. Parece que os julgadores fecharam os olhos para a corrupção, né? Parece que eles não se incomodam com os crimes de corrupção, porque a corrupção, ela resulta na pobreza. Os países mais corruptos são os menos desenvolvidos, são os mais pobres. Não há segurança jurídica, Leda, infelizmente não há. Quando há muita mudança de entendimento, você não tem segurança jurídica. Quando as pessoas começam a ter medo de falar, né, jornalistas, operadores do direito, advogados, pensam antes de falar, alguma coisa está errada. Isso mostra que a gente não está numa plena democracia. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Você entende de direito? Você entende o direito? Esse é o assunto da minha live hoje com a doutora Tameia Danelon. A Tameia Danelon nasceu em Santos, estudou no Direito na Católica de Direito de Santos, ingressou no Ministério Público Federal, exerce o cargo de Procuradora da República, é professora de processo penal, tem outros livros publicados, tem curso online, tem o livro O Mínimo que você precisa saber sobre o direito. Esse livro, especialmente Entenda o Direito, tem prefácio do professor Ives Gandra, que eu amo de paixão, e ela também, Ives Gandra da Silva Martins. E nós vamos conversar com a doutora Tameia para entender o direito. Aliás, hoje é um dia bom para conversar com ela, né? Porque o Lula indicou o Flávio Dino para o STF e o Ganot, né? Ganot, o nome do Procurador-Geral da República, foi sócio do Gilmar Mendes, só no Brasil mesmo, né? Então, vamos falar com a Tameia Danelon sobre esse assunto. Tameia Danelon, boa noite. Boa noite, Leda, tudo bom? Tudo ótimo. Quer dizer, tudo ótimo. Estou tentando entender o direito. Você mandou, entenda o direito, estou aqui tentando entender. Mas está puxado. Não tá fácil não, Leda. Mesmo Para quem é da área, para quem dá aula, não é fácil entender ultimamente. Eu imagino que para quem dá aula deve ser dificílimo, né? Porque é uma contradição só. Sim, sim, infelizmente. É triste. Eu devia ter estudado direito para ter mais conhecimento sobre esse assunto. Mas ainda bem que eu tenho Pílulas Jurídicas para o Cidadão Comum, que é o subtítulo desse livro Entendo o Direito, e tem outro que se chama O Mínimo. Como é que é a história? Isso, esse aqui é O Mínimo sobre Direito. Esse eu não te mandei porque eu não tinha mais exemplares. Esse aqui é um livrinho bem pequenininho para qualquer cidadão e é o direito puro, né? Eu não falo sobre opiniões jurídicas, não. É o direito como ele é, né? Então, aqui é para qualquer pessoa que quer entender como funcionam os três poderes, né? O que faz um senador, um deputado federal, como é o processo de aprovação de uma lei nova, o que é CPI, como funciona o impeachment. Então, coisas que sempre estão nos noticiários e que as pessoas, às vezes, não têm muito conhecimento e não pode argumentar numa conversa com a família. É um beabá mesmo, É um né? beabá. Para qualquer cidadão, é pequenininho. E daí eu vou fazer o lançamento desses 2 livros, né? É amanhã, é quinta-feira, né? Depois de amanhã. Quinta-feira, dia 30 de novembro, às 19 horas, na Drummond Livraria, que é uma livraria que fica no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Muito simpática essa livraria, já fui lá. Também me diz uma coisa, esse dia de hoje é bem emblemático, né? Assim, porque é a indicação do Flávio Dino, que vai ficar no Supremo, se passar pela sabatina do Senado, mas eu acho que nunca ninguém deixa de passar, acho que todo mundo passa naquela sabatina, né? Sim, nunca ninguém foi reprovado. Eu hoje vi o Zé Maria Trindade falar uma coisa maravilhosa. Ele disse que os candidatos vão aos gabinetes dos senadores e o senador pergunta: o senhor vai respeitar a Constituição? E ele responde: claro. E todos respondem a mesma coisa. Então, todos passam na sabatina. E depois todos fazem o que querem, né? Ou sim, que alguém manda, não sei bem. Pois é, a gente tem testemunhado, né, assim, todo o respeito que eu tenho ao Supremo, aos membros do Supremo, mas por vezes eles não
cumprem a Constituição, né? Eles deixam de lado a Constituição, aplicam o que eles pensam que deveria ser o melhor para a sociedade, mas a função de um juiz, Leda, seja da Suprema Corte, seja um juiz de uma comarca pequenininha, é aplicar a lei, é aplicar o direito. Ainda que ele não concorde com o que está escrito na lei, mas não é a função de um juiz mudar a lei. Quem que tem essa função de mudar a lei? É o Congresso Nacional, os deputados federais e os senadores. Então, tudo isso eu explico nos meus livros. Quando uma lei é aprovada, quando uma emenda à Constituição é aprovada, cabe aos juízes aplicá-la. Mas a gente tem testemunhado, né, que muitas vezes eles torcem a lei, aplicam dão uma outra interpretação, em vezes que não cabe interpretação, que a lei é clara, a Constituição é clara. Então, no meu livro Entendo o Direito, que é o maior, né, que é esse aqui, eu comento vários casos concretos que ocorreram no Brasil nos últimos 2 anos, né, casos que chamaram atenção, seja do Daniel Silveira, seja do fim da Operação Lava Jato, né? Então, eu explico, como professora de processo penal que sou, o porquê que não foi adequada a uma certa decisão, por que deveria ser diferente, né? O que foi violado no processo penal e na Constituição, né? Por exemplo, o caso do Daniel Silveira, que aliás eu acho que fez aniversário ontem ou anteontem, na prisão. Ele é um preso político? Olha, fica muito difícil de você falar um preso político, né? Preso político pressupõe que não houve um devido processo legal, né? No caso dele, houve um processo? Houve um processo. Na minha opinião, não foi o devido processo legal, porque por N motivos, né, que eu até explico no meu livro, em vários artigos que eu escrevi, embora ele tivesse foro privilegiado no Supremo, porque ele era deputado federal, o crime que ele cometeu, porque não vou negar que não houve crime, houve, né? Ele caluniou, injuriou os ministros do STF, mas a competência do Supremo não poderia ter realizado a prisão em flagrante dele, por exemplo. Ele não estava em situação de flagrante. E muitas leis não foram observadas. Ele não foi em 24 horas, não teve aquela audiência de custódia. Ele não poderia ser preso preventivamente, porque deputado federal não pode ficar preso preventivamente. Então, assim, fica difícil para mim afirmar é um preso político, né? A princípio, não vejo como tal. Mas eu vejo, sim, que houve algumas questões que deveriam ter sido aplicadas de outra forma. Mas ele não teve uma graça constitucional? Sim, esse é outro ponto, né? Quando o presidente da República dá a graça, né, que é o chamado indulto individual, tá na Constituição que cabe ao presidente da República oferecer essa graça para quem ele entender que tem esse direito, né? Então, quando o presidente concede a graça, um indulto, automaticamente o juiz da causa tem que colocar a pessoa em liberdade, né? Tem alguns juristas que falam, não, ele não poderia conceder não poderia conceder a graça, mas poderia sim. Neste caso pode, porque a graça, ela é individual, ela é personalíssima. Então, acredito que o presidente tenha entendido que houve alguma violação, digamos assim, à lei, ao processo dele como um todo, e por conta disso, ele ofereceu a graça. Alguns anos atrás, Leda, o ex-presidente Michel Temer, ele deu aquele chamado indulto de Natal, né? Uhum. O indulto é diferente, que o indulto não é para uma pessoa específica. O indulto é para todas as pessoas que cumprirem certos requisitos. Então, quem já cumpriu uma parte da pena, quem tem bom comportamento, é indultado. Só que esse indulto do Michel Temer foi tão benevolente que as pessoas presas pela Lava Jato tiveram suas penas indultadas. Então, assim, na minha análise, foi um indulto muito injusto. Porque o indulto é para ou reparar injustiças, né, como no caso da graça, ou para fazer com que aquela pessoa que já cumpriu bastante tempo da pena possa se ressocializar em sociedade. E recebeu muitas críticas, assim, do tanto foi levado ao Supremo essa questão. A procuradora-geral da época, a doutora Raquel Dodge, ela ajuizou uma ação contrária a esse indulto. E como que o Supremo decidiu? A maioria do Supremo disse, o indulto e a graça são atos constitucionais do presidente da República.
Não se pode questionar judicialmente. Só que no caso do Daniel Silveira, ele foi ignorado É esse porque indulto, né? depende de quem dá o indulto, né? No caso do Michel Temer, ele podia dar o indulto enquanto presidente. No caso do Bolsonaro, ele não podia dar o indulto enquanto presidente. Essa que é a verdade. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Né? São 2 pesos, 2 medidas. Sim, o Né? que não está adequado, né? Porque o direito, né, tem até a balança, O né? direito O é para símbolo do todos, direito né, teoricamente. é a balança, né, da igualdade, né? Direitos iguais para aqueles que são iguais, né? Então, isso fica muito difícil de explicar mesmo, sabe, Leda? Porque tem vezes que não está de acordo com a lei, né? E a Sabe gente uma nem pode coisa falar que muito, né? mas é uma coisa interessante é que a gente que não é advogado e que não entende do direito, a gente vê assim, Sérgio Cabral condenado a 400 anos, não sei quantos anos, e de repente Sérgio Cabral está livre, já declarou num podcast que ele está fazendo, num blog, sei lá o que é aquilo, que ele vai ser candidato a deputado federal. E todos aqueles julgamentos, e todos aqueles juízes, todas aquelas leis que foram, porque foram juízes que o julgaram, Sim. como foram juízes que julgaram Lula, desembargadores que apoiaram a decisão do juiz da Lava Jato. Não é? Não foi uma coisa assim, alguém passou na rua e falou, condena-se, né? Teve um E, caminho, né? sim, teve devido processo legal. E, E em de relação ao repente, a Cabral, anulação do processo do Sérgio Cabral. Pronto, está anulado. e veja, ele é réu confesso. Ele confessou todos os crimes, ele fez acordo de colaboração premiada, ele foi condenado a mais de 400 anos. Ele confessou que recebia um percentual de toda a obra pública no estado do Rio de Janeiro. Ele confessou todos os seus crimes, né? Foi encontrado nas casas, nas propriedades dele, 250 milhões de reais em barras de ouro e joias. Né? A mulher dele comprava joias com dinheiro vivo. Então não é algo que foi inventado, uma prova plantada, não. Ele reconheceu todos esses crimes, ele devolveu muito dinheiro, os outros delatores comprovaram que pagaram propina para ele e agora está anulado. Então, o desmonte da Operação Lava Jato foi a maior injustiça que eu já vivenciei na história do direito no Brasil, né? Porque a Lava Jato, que começou em Curitiba, depois teve seu braço no Rio de Janeiro, outro em São Paulo e em Brasília, foi a maior operação de combate à corrupção da história da humanidade, não foi só do Brasil. Foram devolvidos, eu sempre insisto nessa tecla, Leda, porque as pessoas esquecem. Foram devolvidos milhões, bilhões, sei lá quantos. 6 bilhões de reais para a Petrobras. Então, aquelas pessoas que falam, que são os negacionistas, né? Não houve desvio da Petrobras, foi uma farsa do então, juiz. Por que devolveram? Claro, de onde veio esse dinheiro, né? De onde veio o dinheiro e por que devolveram o dinheiro, se não era ilegal? Exatamente. Então, centenas de réus confessaram o suborno pago, o suborno recebido, devolveram o dinheiro, entregaram as provas. O próprio acordo da Odebrecht, que foi recentemente anulado pelo ministro Toffoli. Como assim, gente? Como assim? A própria Odebrecht forneceu as provas, né? Então, tá tudo, como dizia o ministro Marco Aurélio Mello, vivemos tempos estranhos, né? É o máximo. No mínimo, né? No mínimo estranhos. Sim. Tempos sombrios. Sombrios. Ainda estamos esperando, ainda tem a história da lei das fake news.
né? Temos a cassação do Deltan Dallagnol, temos Pois várias é, coisas pois é. muito estranhas, digamos assim. Muito injusto. O caso do Deltan foi muito injusto. Ele foi eleito o deputado estadual federal mais votado do Paraná. Ele teve mais de 400 mil votos, 440 mil votos. E não tinha nenhuma base para essa cassação. Tanto que, em primeira instância, foi rechaçado, não tinha elementos de cassação. Levaram, né, se não me falha a memória, foi o PT que entrou, a coligação do PT que entrou com essa ação. Foi para o Tribunal Regional Eleitoral, foi mantida a absolvição dele, daí chega no Superior Tribunal, no TSE, eles fizeram um raciocínio não lógico, né? Porque o que diz a lei? A lei diz o seguinte: quando um juiz ou um procurador deixa a carreira e tem um processo administrativo disciplinar aberto, ele fica inelegível, tá? É o que diz a lei. Tinha processo disciplinar aberto contra o Deltan? Não tinha. O que tinha? Tinha algumas denúncias, porque aquelas pessoas que mais se destacam, é natural que desafetos façam denúncias vazias, denúncias sem provas. Então tinha digamos assim, uma sindicância contra ele, que não era um processo administrativo disciplinar, que é um outro grau. Uma sindicância, se alguém falar, o procurador tal recebeu propina e não prova nada, vai ser aberta uma sindicância. Então, qual foi o raciocínio deles? Essa sindicância poderia vir a ser transformada num processo administrativo disciplinar, ele poderia ser punido e daí ele seria inelegível. Agora, não pode ter essa... É julgar o futuro, a hipótese, né? Exatamente. Exatamente. Então, vamos fazer isso para outras pessoas, né? Então, foi completamente injusto, né? O ex-procurador, uma pessoa honesta, correta, muito preparado juridicamente e tem vontade de fazer o bem pelo país, né? Então, vamos ver como é que vai ser a questão do Moro, se também não vai ser cassado, né? Ele entrou para o Partido Novo, o Dallagnol, né? Mas ele Isso. não pode se candidatar? Ele está inelegível, Leda. Inelegível, não tem mais a quem recorrer. Então, ele vai ficar 8 anos inelegível, né? A Lava Jato acabou. A Lava Jato tem tido ações revistas, digamos assim, né? E pessoas ligadas à Lava Jato punidas. É o caso do Deltan, pode ser o caso do Moro e tal. Então, a corrupção foi liberada? Pois é, Leda, parece que os julgadores fecharam os olhos para a corrupção, né? Parece que eles não se incomodam com os crimes de corrupção, porque a corrupção, ela resulta na pobreza. O desvio de verba pública faz com que não chegue essa verba que é embolsada, que é mandada para as offshores no exterior, na saúde, na educação, na segurança pública, porque o dinheiro que é desviado deixa de ir para onde ele tem que ir. Então é um crime gravíssimo, tinha que ser um crime hediondo, é um crime que se equipara a homicídio. Quantas pessoas que morrem no SUS porque não tem médico, porque não tem maca, não tem medicamento? Quantas pessoas morrem assassinadas por conta das faltas de segurança pública? No Brasil, 40 mil pessoas são vítimas de homicídio. Então, esse crime é gravíssimo. E todos os estudos que tem, eu estudo bastante essa área de corrupção, Leda, os países mais corruptos são os menos desenvolvidos, são os mais pobres. São aqueles países da África, dos países paupérrimos da América Latina. E, por contrapartida, os mais ricos, Dinamarca, Suécia, Suíça, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Canadá, são os que têm menos casos de corrupção. Então, o crime de corrupção, ele devia ser prioridade. Ele devia ser severamente punido. Os corruptos deviam cumprir suas penas, não ficarem soltos e alçarem cargos públicos. Tem que ser afastado da vida pública os corruptos. É a mesma coisa aqueles diretores da Petrobras, que Cerveró, etc., que vão cumprir prisão domiciliar numa casa deslumbrante de 4 mil metros de terreno, sei lá quantos mil metros. Que prisão é essa, né? Pois é só não poder ir ao shopping, né? Essa que é a verdade, não é uma prisão. Sim, Né? sim. E o direito penal, Leda, a função do direito penal é trazer
o mínimo de paz possível, de segurança possível. Então, pessoas que cometeram crimes graves, né, corrupção, a grande corrupção, crime grave, como homicidas, sequestradores, eles têm que ficar encarcerados. Eles têm que ficar afastados da sociedade, eles não podem conviver com a sociedade. Né? Imagina a Suzane Richthofen se tivesse solta esse tempo todo. Não tem a menor condição, né? Ou homicidas, ou estupradores, serial killers. Então, quando o Estado, através do seu judiciário, solta corruptos confessos, corruptos que foram delatados... E traficantes, e chefes de tráfico, são soltos aos montes. Né? Semanalmente, grandes traficantes são soltos. Que mensagem que passa? Uma mensagem de desesperança. A sociedade não acredita mais na justiça. Isso fomenta que outras pessoas pratiquem crimes. Pensam, pô, pessoas poderosas condenadas... Não vai acontecer nada, né? E se eu sonegar aqui um imposto de renda? E se eu não registrar minha empregada? E se eu desviar aqui um valor da minha empresa? Ninguém vai perceber. Então, isso dissemina e fica um círculo vicioso. E o país não vai para frente. Porque a cultura, ela muda de acordo com a aplicação da lei. Né? Lembra na época do cinto de segurança, quando não era obrigatório o cinto de segurança? Ninguém usava cinto de segurança. Usava-se em estradas. Quando veio a lei, todo mundo reclamou, né? Ah, usar cinto e não sei o quê. O que aconteceu? As pessoas habituaram-se a usar o cinto. Agora, todo mundo que entra coloca o cinto não pensando, vou pôr o cinto para não tomar multa, vou pôr o cinto para não sofrer um acidente e não me machucar. Não, porque ficou automático. Então, o direito muda a cultura das pessoas. E nesse sentido, faz com que o cinismo seja disseminado, o jeitinho, a falcatrua. Isso apodrece a sociedade. Então, você não consegue olhar para o futuro, pensar, não, o Brasil tem jeito. Se continuar nessa toada, não vai ter jeito, né? E é muito triste, é muito lamentável. É triste. A gente falou do Deltan Dallagnol, do Moro, mas, na verdade, isso tudo começou com aquele deputado Francisquini, né? Ele foi o primeiro a ser caçado. Do Paraná, foi o primeiro caso. Isso. Né? Deputado estadual também foi o mais votado do Paraná. 1 ano e 8 meses depois, resolveram caçá-lo por... Eu até tenho uma análise aqui, tudo que a gente está comentando, Leda, eu tenho textos sobre esses assuntos. Acredito que eu tenho sobre o Francisquini também. Ó, no livro Entendo Direito, são 70 textos que eu abordo todos esses casos. E eu também acho que foi muito injusta a cassação dele, só porque ele fez uma live reportando que pessoas teriam dito para ele que estava com problema na hora de votar. Independentemente se era verdadeiro ou não esses problemas, ele tem o direito de reportar para os eleitores dele coisas que ele recebe. Então foi muito injusta a cassação do Francisquini também. É tudo muito complicado, porque, por exemplo, o caso da Boate Kiss, né? O processo foi, veio, vai, volta, e até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Alguém foi punido? Foi anulado. Tem texto no seu livro disso. Também tem texto. Eu traduzo, né? Que as pessoas querem saber, querem entender alguns acontecimentos jurídicos, eu traduzo. Foi anulado também o julgamento. Esse é um grande problema do nosso direito, Leda, que além de ser muito demorado os processos, é uma crítica que eu faço, porque nós temos um excesso de recursos, isso atrasa demais, não tem prazo para desembargadores julgarem, a prescrição também, que é um grande mal que a gente tem no processo, que se passa muito tempo, prescreve o crime, né? Caduca, a pessoa não pode mais ser julgada. Então, a demora faz com que não haja justiça. Qualquer coisa se anula, julgamentos que demoraram anos. Então, eu penso que não deve ser anulado os processos à torta direito. Se tem um probleminha no processo, vamos corrigir aquele problema, vamos refazer aquele ato. Não jogar todo o processo no lixo. Isso que aconteceu com o processo até do presidente Lula, né? Ele foi condenado em primeira instância, condenado em segunda, mantida a condenação em terceira. Chegou no Supremo, o Supremo anulou tudo, jogou tudo no lixo. Depois de 8 anos da operação, imagina só o trabalho de tantos delegados de polícia, policiais
Receita Federal, juízes, procuradores, estagiários, né? E daí chega lá tudo anulado. Então, eu penso que o instrumento da anulação ele tem que ser utilizado quando de fato ocorreu um erro gravíssimo. Né? Por exemplo, foi condenada uma pessoa, mas quem cometeu o crime não foi ele, foi o irmão gêmeo. Aí sim. Agora, quando tem muitas provas, foi observada a legislação, a pessoa teve excelentes advogados, que pôde recorrer por muitas vezes, eu não vejo cabimento nisso. E daí o que aconteceu? Tô trazendo esse caso, né, que eu também comento, né? Daí foi iniciado um outro processo contra o presidente. Mas como ele tem mais de 70 anos, ocorreu a prescrição. Então, as pessoas não respondem pelos crimes, né? Da boate-kiss vai acabar tendo a prescrição também, né? Eu nem entro no mérito, né? Claro que houve muitas falhas, né? Claro que ninguém teve essa intenção de matar aqueles jovens, né? Da boate-kiss, mas claro que houve falhas de segurança, houve imprudência quando o membro da banda soltou os fogos artifícios inflamáveis, né? A própria prefeitura que não fazia devida fiscalização. Então, assim, no aspecto civil, há responsabilidade. No criminal, a gente tem que ter mais cuidado, porque o crime, a pessoa tem que ter a intenção de cometer um crime ou então assumir o risco, que é chamado dolo eventual, né? Mas isso que é muito ruim. Daí demora, daí anula, daí volta para estaca zero, das pessoas esquecem, as testemunhas já não têm mais a mesma memória e fica a impunidade, que é muito ruim. Você acha que a gente pode dizer que no Brasil há segurança jurídica? Não há segurança jurídica, Leda. Infelizmente, não há. Quando há muita mudança de entendimento, você não tem segurança jurídica. Veja, nos Estados Unidos, tem os precedentes da Suprema Corte. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga pouquíssimos casos por ano. Ela julga 90 casos por ano. Aqui no nossa Suprema Corte, a pauta, eles têm para ser julgado mais de 100 mil casos. Não tem a menor condição. Nos Estados Unidos é o exemplo porque Mas aqui qualquer coisa vai parar no Supremo. Qualquer coisa. Né? Porque tudo qualquer coisa, não é o Supremo. É um tribunal onde para tudo tudo acaba lá. E a culpa nem é do Supremo, é da Constituição, que é a Constituição que prevê isso, né? Mesmo. Então, prevê que você pode ir recorrendo até o Supremo. Porque a Constituição é muito grande, ela fala sobre qualquer assunto. E qual que é a competência do Supremo? Analisar a Constituição. Dizer que uma decisão foi constitucional ou não. Tudo chega no Supremo. Roubo de galinha chega no Supremo. É isso que eu fico impressionado. Não tem cabimento. Quem é o campeão brasileiro de futebol chega no Supremo. Quem ganhou o campeonato em 1900 não sei quanto. Como assim o Supremo? Entendeu? Ficou 37 Mas anos. Mas isso banaliza o próprio Supremo, né? Exatamente. Primeiro que eles nem têm condição de julgar tudo. Então, para isso corrigir esse erro, seria ter uma PEC, uma proposta de medida constitucional para enxugar a competência do Supremo. Para o Supremo também não julgar a questão criminal. Em nenhum país do mundo, Leda, uma Suprema Corte julga questão criminal, julga habeas corpus. Não é papel de uma Suprema Corte dizer se vai soltar ou não uma pessoa. Só no Brasil, só no Brasil. Então, tinha que enxugar a Constituição, tirar a competência criminal do Supremo e deixar questões constitucionais apenas, né? Então, nós não temos segurança jurídica, porque cada hora é uma decisão. Recentemente, o Supremo fez um julgamento de tributário dizendo que mudou todo o entendimento, falando que mesmo quando transitou em julgado, vai retroagir. Como assim? Isso não pode acontecer. O direito tem que trazer segurança para a sociedade. Segurança para as pessoas, sabe? Imagina você vivendo em insegurança, você faz uma coisa, daí muda. Então, uma infração de trânsito sempre foi andar acima de 40. Agora, se você andar acima de 10, nos últimos 20 anos, você vai ser condenado. Como assim? O direito daqui para frente. Nunca pegar fatos passados, né? A liberdade de expressão no Brasil também é uma questão importante. E que não está sendo respeitada, o Estado. Não, Leda, não está sendo respeitada. Porque nós vivemos uma democracia. As liberdades são os direitos mais sagrados depois do direito à vida.
Porque se você tem a vida, mas não tem a liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, livre manifestação do pensamento, isso não é uma democracia. É ditadura. Né? Volto a falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser, até coisas que... atos de nazismo, né? Você pode falar. Concordo? Não concordo. Mas aqui no Brasil está muito, muito difícil. Né? A liberdade, ela tem um limite, né? Você não pode praticar crime, você não pode ameaçar alguém com a sua fala, não pode caluniar, difamar, injuriar. Agora, qualquer pessoa tem o direito de expor a sua opinião sobre política, sobre ideologia política, sobre decisões judiciais. Então, quando você vê que pessoas são cerceadas, tem seus canais do YouTube desmonetizados, né, que é o ganha-pão de muitos influencers, ou são bloqueadas suas redes sociais porque discordam de decisões judiciais, que mundo estamos? A gente está na Coreia do Norte? A gente está em Cuba, que não pode criticar o governo e o poder judiciário? Não. Pode e deve ser criticado. Nós vivemos num mundo de ideias. As ideias devem ser livres. As pessoas devem ter o direito de se expressar. Mas os tempos atuais não permitem. Tanto que eu fiquei 1 ano sem dar entrevista, Leda. Fiquei 1 ano e 2 meses sem dar entrevista. A semana passada eu fui no Pânico para divulgar meus livros. E essa segunda com você, né? Então, pessoas que têm cargo público, principalmente, ficam com mais medo de falar, porque tem medo E você de continua no sofrer Ministério Público? Continuo, claro, continuo, com muita honra, adoro minha carreira. Sou procuradora, vou fazer 24 anos esse ano, Leda, em dezembro, 24 anos que sou procuradora da República, né? Tenho o maior orgulho, um concurso dificílimo, um concurso, uma carreira nobre. A nossa missão é defender a sociedade. Então, vou ficar Mas até me aposentar. vivem querendo reprimir o Ministério Público, não vivem? Não vez por outra não aparece alguém querendo Sim, né? porque o Ministério Público incomoda muito. Né? Também incomoda, né? Vejo que meus colegas da Lava Jato sofreram, eu também, né? Fomos vítimas de hacker, ataque cibernético, né? E muitas denúncias sem fundamento no Conselho Nacional do Ministério Público. As pessoas não querem que a gente trabalhe adequadamente, né? Mas a gente precisa trabalhar. Eu não prestei o concurso, não fiz o juramento que eu cumpri a lei. A minha função como procuradora da área criminal é investigar criminosos e processar os criminosos. Agora, eu vou ser punida por processar os criminosos? Então tem alguma coisa errada, né? O juiz é ser punido porque julgou de acordo com a lei e condenou um criminoso? Então, não é para ter mais direito, não é para ter mais Ministério Público? Então, a gente está num momento muito difícil. A gente está numa situação delicadíssima, inclusive para falar. Né? Sim, inclusive para falar. Né? E lembrando aqui que você lança esses livros. Você já tinha lançado esse Mínimo do Direito, já, né? Então, eles já estavam à venda, meus 2 livros, né? Eu Entendo Direito, que é maiorzinho, que eu comento os casos em concreto, né? E o Mínimo, que é petitico, que eu falo beabá do direito. Eles estavam à venda desde o ano passado, mas eu não tinha marcado ainda a noite de autógrafo, até pelos momentos sombrios que a gente está vivendo, sabe, Lida? Então eu me recolhi, eu quis ficar quietinha, eu quis que as coisas acalmassem um pouco. Você ficou esse 1 ano e 2 meses sem dar entrevista porque você quis ou porque você achou melhor, mais conveniente? Ou porque houve alguma recomendação? Achei melhor por recomendação também, né? Eu fui advertida que eu não poderia criticar decisões do Supremo, embora não concorde com isso, né? Que minhas críticas sempre foram jurídicas. Nunca ofendi ninguém pessoalmente. É crítica jurídica. Por que tem 2 partes num processo? Porque uma parte pensa A, a outra pensa B. Quando o juiz decide e o outro recorre, ele está criticando a decisão do juiz, certo? Então não vai existir mais sistema judicial. Se você não pode criticar a decisão de um juiz, então você tem que aceitar. Então não teremos mais recursos. Então, por uma série de fatores, eu quis ficar um pouco mais quietinha também, ficar mais como espectadora, acompanhando o cenário político, jurídico, né? E agora eu falei, não, eu vou lançar um trabalho tão bacana, que eu construí 1 ano e meio de trabalho, meus textos, né?
E eu quero disseminar o conhecimento, principalmente para as pessoas que querem entender direito e não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, mas que gostam, né? Então agora vai ser quinta-feira agora, dia 30 de novembro, às 19 horas, na Livraria Drummond, lá no Conjunto Nacional. E conto com a sua presença, viu, Olha, se Leda? Deus quiser, estarei lá. Mas eu também, me diz uma coisa, alguns juízes, inclusive, estão meio afastados, né? Ou foram forçosamente afastados, como a Ludmila Lins Grilo, que eu já entrevistei, tem entrevista dela no meu canal, 2 ou 3. É uma situação assim muito fora da casinha, fora do normal, não é? A gente fica com medo de falar também, né? O medo é meio paralisante, né? As pessoas começam a escolher as palavras, todo mundo temeroso, ou muita gente temerosa, mas é preciso ter coragem também, né? Para ter uma vida inteligente e Sim, falar o que pensa, né? sim, veja, quando as pessoas começam a ter medo de falar, né, jornalistas, operadores do direito, advogados, pensam antes de falar, alguma coisa está errada. Isso mostra que a gente não está numa plena democracia, porque as pessoas não podem ter medo de dar a sua opinião. É claro que você não pode ofender ninguém, não pode Sim. caluniar, não pode xingar, Não, porque mas a isso é gente crime. não está falando em ofender ninguém, nem xingar Isso, com palavras de baixo calão, sim, nada disso. Até sim, porque não é o perfil, né? Porque cada um claro, tem um perfil, né? sim. E com a Ludmilla eu achei muito injusta essa decisão também. Na época acabei nem comentando, porque fica esse clima, né, de o que vai acontecer se a gente falar alguma coisa, né? Mas foi muito injusto. Ela sempre uma pessoa muito educada. Críticas que ela fez foi críticas jurídicas apenas, né? Na minha visão, não exerceu atividade político-partidária. Ela teve as suas redes sociais bloqueadas por decisão, me parece que do STF. Agora não é dito por quê. Por que uma juíza de primeiro grau está sendo investigada na Suprema Corte? É tudo muito estranho, né? Tudo muito Quem é nebuloso. que deve ser julgado na Suprema Corte? Olha, a Constituição diz, Leda, que só as pessoas que têm foro privilegiado no Supremo. Quem são? Não, deputados. Deputados federais, senadores, ministros de Estado, presidente da República, vice-presidente da República, procurador-geral da República. Então, a Constituição lista as pessoas que têm foro privilegiado no Supremo. Se alguém não tem foro, nunca pode ser julgado no Supremo? Pode. Em que situação? A única situação. Imaginem só. 2 deputados federais praticam atos de corrupção. E eles contratam um contador para lavar esse dinheiro, para ajudar nesses atos criminosos. Então, é um crime só. O contador, embora não tenha foro no Supremo, ele vai ser julgado no Supremo. Porque ele vai É um ser crime só. julgado junto com esses deputados corruptos. Não dá para você separar. Olha, vamos julgar os corruptos aqui e o que lavou o dinheiro lá. Não, é um crime só, é uma coisa só. Então, somente nessa situação, quando alguém não tem foro, poderá ser julgado no Supremo. Só que a gente tem visto pessoas que não têm foro, não têm ligação com outras que têm foro, sendo julgados e condenados no Supremo, né? E Em algumas situações muito desagradáveis, como a do Roberto Jefferson, que está muito doente, como a do Clérison, esse rapaz que morreu recentemente, muito que triste. muito E triste. Tinha uma ressaltando, decisão desde 1º de setembro, uma sugestão ou uma decisão do Ministério Público, né? e isso, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, opinou pela liberdade dele, desde, como você falou, comecinho de setembro. Então, se é uma pessoa doente, comprovadamente doente, que tem laudos, que tem atestados, que está correndo risco de vida na prisão, ela não pode ficar presa. Tanto que o próprio Ministério Público Federal opinou pela liberdade. E não foi apreciado esse pedido. Então, a justiça tem que ser mais rápida, tem que ser mais justa. E mais E atenta também, né? Oi? E mais atenta, Mais atenta, isso né? não pode acontecer, Agora, né? essa semana passada, acho que foi na semana passada,
que os senadores votaram uma PEC, que acho que ainda vai à Câmara dos Deputados, mas não permitindo mais que as decisões sejam monocráticas, ou seja, dadas por um juiz só, né? Sem os outros participantes do Supremo. Isso. Isso vai funcionar ou não? Tem chance do Supremo não prestar a menor atenção? Não, tem que funcionar, porque o Supremo é o guardião da Constituição. Se for aprovada uma proposta de emenda à Constituição, é a Constituição que vai estar sendo alterada e que vai passar a vigorar. Então, eles têm que cumprir. E tá certa essa PEC, Leda, porque o Supremo é um só, é um órgão colegiado, são os 11 ministros. Não pode apenas um ministro dar uma decisão monocrática e ficar essa decisão perdurando por anos. É a Suprema Corte que decide. Um ministro profere uma decisão sozinho em caso de urgência, né? Vamos supor o caso do rapaz que morreu. Aí sim, olha, tá com risco de vida, ele tem que ser solto, tem que ser ou colocado em prisão domiciliar. O Ministério Público dá o parecer, chega no juiz, aí tudo bem um juiz só, um ministro só decidir. Agora, não pode só um ministro decidir qualquer assunto. O ministro Toffoli sozinho anulou toda o acordo de leniência da Odebrecht. Um juiz só anula todo o processo de vários corruptos. Não pode. Então, tem que ser decisões da corte como um todo, do mínimo da turma, né? A turma que são 5. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Então, acho muito adequada essa PEC, que já foi aprovada no Senado, né? Puxando para o meu livrinho, eu explico como é que é o processo legal, né? Como que é a aprovação do Senado vai para a Câmara. Se a Câmara aprovar essa PEC, vai para o presidente da República sancionar ou vetar, né? E se ele vetar, acredito que isso não vai acontecer, né? Porque é muito importante que isso aconteça. E de forma alguma, isso é uma vingança contra o Supremo, é um atentado contra os ministros, absolutamente, né? É para fortalecer a Suprema Corte. Mas se o presidente vetar, acontece o quê? Acaba? Não, daí a decisão final é sempre do Congresso Nacional, né? O Congresso, projeto de lei... Mas a gente tem uma impressão que o Congresso não está mandando nada, né? Pois é, mas os deputados eles têm que cumprir o papel deles, né? Tem que cumprir a função deles. Então, se aprovaram uma lei e foi vetada, eles têm que derrubar o veto, né? A não ser que mude alguma coisa, né? Porque a política acontece, né? Esses ajustes políticos, né? Mas eles têm que ser firmes para derrubar o veto, né? Tomara que sejam, mas sei lá, não sei não. E depois você... Vamos lá, vamos entender o direito com a Tameia, certo? Isso. Tá bom, minha querida. Muito obrigada. O prefácio é do professor Ives Gandra da Silva Martins. E os 2 livros serão lançados na quinta-feira na Livraria Drummond, que fica no Conjunto Nacional. Mas estão à venda nos principais sites, né, de venda. Sim, tem na Amazon, tem na editora EDA. Aqui no meu Instagram, na minha bio, tem um link, né? Mas é só jogar no Google que aparece em vários portais. Colocar o nome, pronto. E doutor Ives Gandra vai estar presente na noite de autógrafo. Maravilha. Também. Uma maravilha. Grande figura. Grande. Muito obrigada, Tameia. Muito obrigada. Um beijo para você e sucesso total com o livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Leda. Um beijo. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau.
Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.